Uma boa tarde a todos os ouvintes que agora estão ligados na Rádio Frequência Executiva e também aqui no grande portal ao vivo Esportes na Executiva aqui no YouTube. Lembrando a todos os ouvintes que de segunda a sexta nós temos 9 às 10 da manhã o Sport Show e meio-dia o Jogada Certa, que vai de meio-dia a meio-dia e 15 com este amigo de vocês, a grande resenha esportiva Fernando Matos. E temos às 18 horas até às 19 horas nós temos o Bola na Rede e no encerramento nós temos a Arena Esportiva que começa às 22 e vai até às 23 horas. E lembrando que trabalhamos por conta de Aguiar Refrigeração, a sua melhor escolha em serviços de refrigeração e climatização, especialistas no assunto há 22 anos, em instalação, manutenção e conserto de equipamentos de refrigeração para residências, comércio e indústria. E é só ligar 85999-858073, esse é o telefone de Aguiar Refrigeração. Proprietários de mercearias e mercadinho, aproveite a oportunidade para adquirir uma carrocinha versátil e funcional, ideal para transportar cargas pesadas e volumosas. Essa carrocinha é uma parceria confiável em qualquer ambiente de trabalho. E é só ligar 859-8851-0205 e falar com o Henrique. Fortaleza é derrotado pelo Vasco da Gama em São Januário ontem, em jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Fortaleza que todos nós esperavam, como eu tinha feito uma escalação para o Fortaleza, a provável escalação, porque na realidade quem escala é o Vojvoda, e o que aconteceu foi que eu fiz uma provável escalação para essa escalação entrar justamente contra o Vasco da Gama e contra o Bahia, e a escalação que ele entrou ontem, eu pleiteei essa escalação de ontem para entrar contra o Botafogo, porque é um jogo muito próximo da grande decisão da Sul-Americana lá no Uruguai. Então eu imaginei que o Vojvoda ia ia apelar para esses dois jogos agora, jogos com 6 pontos em disputa, podendo estar dentro da zona de aproximação, mais ainda dentro do G4, lá em cima na tabela, pleiteando, quem sabe logo direto uma Libertadores através da Série A, quando agora eu só vejo a oportunidade agora se ganhar do LDU, lá dentro do Uruguai, aí sim na grande decisão da Copa Sul-Americana de 2023, aí sim ele pode pleitear a Libertadores de América logo em confronto direto com o LDU. Partida também muito difícil que o Fortaleza vai ter agora é diante do Bahia. O Bahia jogou extraordinariamente bem ontem diante do Internacional e vencendo de 1-0, se afastando mais ainda da zona do rebaixamento. E a grande oportunidade que o Bahia vai ter agora é diante do Fortaleza. Eu tinha feito uma escalação para o Fortaleza jogar contra o Vasco da Gama e contra o Bahia. Eu tinha colocado o João Ricardo, o Tinga, o Brits, o Tite e Bruno Pacheco. Ali era o cinturão de zaga do qual o Vojvoda sempre joga seus principais jogos ali com essa zona, na zona de zaga com esses 4 atletas, o Tinga, o Brits, o Tite e o Bruno Pacheco. E na realidade ele entrou com o Tinga e Benevenuto, já trocou aí o meio da zaga, aí ficou o Tite e o Escobar no lugar do Bruno Pacheco. Então, quer dizer, ele já trocou 2, ficou apenas com 2. Então, não esperava essa formação. Essa formação dessa zaga, eu esperava ela diante do Bahia, aliás, diante do Botafogo. É o que eu sempre vinha dizendo. Ele tem que entrar para enfrentar o Botafogo, aí sim, com o Tingo, o Benevenuto, o Tite e o Escobar. Aí estava de bom tamanho para enfrentar o Botafogo, porque além de ele estar dentro de casa diante de pelo menos 50 mil torcedores, que é a grande despedida do torcedor, e
A despedida em que o torcedor ali é o último jogo que ele tem para depois viajar para o Uruguai para enfrentar a LDU na grande decisão da Copa Sul-Americana. Então o que aconteceu foi isso. Então ele fez ao contrário. Ele fez ao contrário do que eu estava imaginando, da minha escalação. Então ele fez totalmente ao contrário. Então ele entrou com o João Ricardo, o Tinga, o Benevenuto, o Tite e o Escobar. E aí no meio campo eu pleiteei também esse daí. Esse meio campo tinha que permanecer diante do Vasco, que é o Zé Wellington e Caio Alexandre. Agora, na frente, eu tinha colocado, na minha escalação, eu tinha colocado, além do Zé Wellington e Caio Alexandre, eu tinha botado o Marinho ou o Pikachu. Ali estava de bom tamanho. Aí o Pochettino e o Guilherme. E na frente o Lucero, aí que era para mim era o ideal. E ele colocou na frente o Pikachu, o Pochettino e o Machuca, e o Lucero na frente. Então ele trocou aqui o Machuca. O Machuca era para ter entrado esse diante do Vasco, era para ter entrado o Guilherme. O Marinho ou o Pikachu. Aí sim estava certo. Não, ele entrou com o Pikachu, o Pochettino e o Machuca quando aí sim era que na hora das trocas, supondo que tivesse empatando com o Vasco ou ganhando, aí era a hora das grandes trocas, no qual ele fez essas trocas. Logo se sentiu que o Fortaleza começou a deslanchar em cima do Vasco da Gama, mas já era tarde demais. O Vasco muito bem plantado na sua zaga, um meio campo bem plantado. Quando fez 1-0, mudou imediatamente seu esquema de jogo e passou ali a jogar no esquema do 4-4-2, apenas apreciando e se defendendo e pensando em um gol de contra-ataque com 2 homens na frente. Então foi por aí. O Vasco da Gama agiu muito certo, no tempo hábil, e conseguiu essa maravilhosa vitória diante do Tricolor de Aço. Então quando começou a sair, que aí sim saiu o Zé Wellington, entrou o Galhardo, que era para o Galhardo ter entrado no início, não no início, era o momento certo. Aí saiu o Pikachu e entrou o Caleb, estava de bom tamanho. Aí o Caio Alexandre, entra o Pedro Augusto, que essas trocas, eu volto a repetir, era para ser diante do Botafogo aqui, perante a sua torcida, com uma média de 52 mil torcedores, porque o restante já estão lá no Uruguai, já aguardando somente a hora do grande embate. Alguns de férias, outros mais abastados já estão lá, e o meu grande amigo Nildão do Espetão também já se encontra na região também, que ontem até mandou umas fotos. Então tá passeando, resolveu tirar as férias e tá por lá esperando somente a hora dessa grande decisão. Então Fortaleza foi isso. O Fortaleza errou nessa escalação. A minha opinião é que errou, e errou feio nessa escalação. E eu tinha aqui justamente a grande vitória do Bahia diante do Internacional, que aí sim já começa a se afastar muito da zona de rebaixamento e vai entrar com força máxima em cima do Fortaleza. E eu espero que o Fortaleza, que o grande treinador Vojvoda não cometa mais esse grande erro que ele cometeu para sair de início com o Tinga, Benevenuto, o Tite e o Escobar na zaga. Ele tem que sair com essa zaga aí, o Tinga, eu tinha feito essa aqui, Tinga, o Brits e o Tite e o Bruno Pacheco. Então ele trocou 2, essa zaga não dava certo para enfrentar o Vasco da Gama. E o meu grande amigo, trabalhamos juntos, somos comentaristas juntos na Rádio Maracanã UFM, o Tássio tem uma opinião que eu concordo com ele plenamente, onde ele diz que quem está na zona de rebaixamento é o time mais perigoso de se enfrentar, porque ele não tem mais nada a perder. O importante para ele é partir para cima. Tanto é que nós tivemos o grande exemplo do jogo entre Fortaleza e América Mineiro aqui na Arena Castelão, onde o América Mineiro é o último colocado e ele só tinha uma obrigação, partir para cima do Fortaleza, e partiu, fez 2-0. Só que cometeu um grande erro. Era para na mesma hora o treinador, quando fez 2-0, era para ele ter trocado por esquema de jogo.
Era só ele ter voltado para um esquema de jogo mais fechado, ele podia ter ficado com o 4-4-2, aí sim apelando para um gol de contra-ataque, o seu terceiro gol. Mas não, permaneceu no mesmo diapasão, com um esquema altamente agressivo, e o que aconteceu é que o Fortaleza se aproveitou disso com as velocidades, com esse time que eu acabei de dizer, onde ele entrou na frente com o Tinga, o Brits, o Tite, o Bruno Pacheco, Zé Wesley, Alexandre, aí veio o Marinho, aí o Pochettino e o Guilherme, aí o Lucero na frente, aí alta velocidade. E o que aconteceu foi que o Fortaleza simplesmente virou o jogo para 2-3, e aí sim o Fortaleza saiu grande vitorioso. Então, foi o Vasco que propôs o jogo, fez 1-0 e imediatamente trocou seu esquema. Então é o que o Bahia vai fazer também, porque o Bahia só tem mesmo que partir para cima, ele não tem outra coisa a fazer e partir para ver se afasta cada vez mais da zona do rebaixamento. Essa aqui é bem da verdade. Então nós temos esse grande embate agora entre o Bahia, essa é a minha escalação, que eu espero que ele tenha tomado a lição diante do Vasco e ele entre agora com essa escalação da qual eu pleiteei no jogo diante do Vasco da Gama, que seja o João Ricardo, o Tinga, o Brits, o Tite e o Bruno Pacheco. Aí sim vem o Zé Wesley, o Caio Alexandre, Marinho, Pochettino e Guilherme, e o Lucero na frente. Então ele entra com 4-2-3-1, então aí sim é um esquema agressivo, ele tem que partir para cima do Bahia, jogo fora de casa. Então são essas as minhas considerações agora no Jogada Certa, agora de meio-dia a meio-dia e 15. E lembrando a todos os ouvintes que o Sport Show começa às 9 e vai até às 10. Logo em seguida, aqui agora meio-dia na Grande Fortaleza, até meio-dia e 15, essa resenha do grande amigo de vocês, Fernando Matos. E o Bola na Rede é de 18 às 19 horas e no encerramento esportivo da grande rádio Frequência Executiva, somente na Frequência Executiva, sim, aí o Arena Esportiva. Em casos especiais, nós temos logo após os jogos ao vivo também no grande portal Esportes na Executiva no YouTube. Entraremos também a qualquer momento ao vivo em que o fato do futebol mereça a ser narrado. Então, torcida amiga, carinhosamente eu agradeço a audiência de vocês, tanto aqui no grande portal como na Rádio Frequência Executiva, e avisando que trabalhamos por conta de Aguiar Refrigeração, a sua melhor escolha em serviços de refrigeração e climatização. Essa turma tem 22 anos de experiência. São especialistas em instalação, manutenção e conserto de equipamentos de refrigeração para residência, comércio e indústria. É só ligar 85999858073. E você, proprietário de mercearia e mercadinho, aproveite esta oportunidade para adquirir uma carrocinha versátil e funcional, ideal para transportar cargas pesadas e volumosas. Essas carrocinhas é uma parceria confiável em qualquer ambiente de trabalho. E é só ligar 859-8851-0205 e falar com o Henrique. Torcida amiga, carinhosamente, uma boa tarde. Prossigam com o grande musical que só a turma da Rádio Frequência Executiva sabe preparar para vocês. Até amanhã, se o grande Deus assim o permitir.